Vamos abrir o texto sagrado, irmãos? Abra sua Bíblia comigo, no livro do Apocalipse, capítulo de número 8. É onde estamos nesta manhã. Apocalipse, capítulo de número 8. Nós vamos estudar do verso 1 ao 13. E a ideia é que durante todo o mês de novembro e até o primeiro domingo de dezembro, nós ainda estejamos no Apocalipse, tendo visões. Enquanto brincávamos de futebol, Kael do nada me confessou: pai, eu briguei com um amiguinho da escola, eu não falo mais com ele. Eu ouvi atentamente a questão e ao final lhe disse: filho, você precisa voltar para a escola, procurar o amiguinho e pedir perdão. Volte a ser amigo dele segunda próxima. Passaram-se algumas semanas e eis que estávamos em volta da mesa para o jantar, quando de repente ele voltou ao assunto e disse: pai, eu ainda não sou amigo de fulano. Eu disse: como assim, Kael? Você não fez o que papai pediu? Por que você não pediu perdão ao amiguinho? Ele parou, pensou um pouco e então concluiu: pai, é que eu estou esperando o coronavírus acabar. Kael não é o único, irmãos? Tem muita gente usando esta desculpa para muita coisa. Desde frequentar os cultos públicos da igreja, até resolver alguns conflitos de relacionamento. E me diga, se nós não conseguimos resolver conflitos pequenos e particulares, como vamos nos envolver com os conflitos internacionais, globais? Temos alguma parte neles? Podemos ajudar com algum tipo de resolução? Qual deveria ser mesmo nossa causa global? Com o que você tem se envolvido pensando no mundo? Vamos aprender sobre o assunto neste capítulo de número 8 do Apocalipse. Eu quero ler com vocês, para começar, apenas o verso 6, que está bem ao meio do texto. Apocalipse, capítulo 8, e verso 6, o texto inspirado registra assim: então, os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Vamos orar? Senhor, nós nos aproximamos de Tua palavra agora, e queremos repetir as palavras que lemos ao início deste culto, quando o salmista te pediu: dá que corramos nos caminhos dos Teus mandamentos. Sim, Senhor, não queremos ser independentes, não queremos trilhar por nossos próprios caminhos, temos feito isso diversas vezes, e quebramos a cara. Então ajuda-nos a ouvir Tua voz, e a desejar ardentemente andar nos Teus caminhos. Nós oramos a Ti, ó Deus e Pai, certos da assistência de Teu Espírito, e o fazemos em nome de Jesus Cristo, Teu Filho amado e nosso Salvador bendito. Amém. A história
por 2 vezes já se desenrolou diante dos nossos olhos. Primeiro, através das 7 cartas do Apocalipse, Cristo pareceu se aproximar mais e mais, até que o vimos batendo a porta. Então, quando pensávamos que a promessa de cear conosco estava para se concretizar, a visão foi interrompida. Fomos abruptamente levados com João da terra para o céu. Entramos na sala do trono de Deus, assistimos à coroação de Cristo e à abertura dos selos do livro do Senhor, o que nos levou imediatamente ao dia da ira de Deus. Antes, porém, que ela pudesse cair definitivamente, os santos foram selados e poupados do sofrimento eterno. Foi o que aprendemos com a exposição do capítulo 7, que ouvimos no último domingo. Agora, quando entramos no capítulo 8, a história volta ao início outra vez. Na verdade, nós estamos em uma transição. Vamos ouvir sobre o último selo e também ouviremos sobre as primeiras trombetas. Os selos colocam o plano de Deus em movimento. As trombetas avisam que o juízo está por vir, mas é só ao final do livro que as taças da ira de Deus vão ser derramadas de fato. Lembre-se, o Apocalipse tem sessões paralelas e progressivas. Por agora, irmãos, em uma linguagem que nos lembra as pragas do Egito e a tomada da cidade de Jericó, João nos conta que os juízos de Deus sobre a terra, em parte, são respostas às nossas orações. Como explicamos essa relação? E mais importante ainda, como nos envolvemos com a resolução dos conflitos globais que vemos? É o que vamos aprender com este texto. E eu quero começar considerando com vocês as orações dos santos. É a primeira divisão deste texto, que abre a terceira sessão do Apocalipse. Leiamos os versos 1 e 2 do capítulo 8. Quando ele, o Cordeiro, abriu o 7º selo, houve silêncio nos céus cerca de meia hora. Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e a eles foram dadas 7 trombetas. A abertura do 7º selo nos pega de surpresa, você não acha? Em vez de presenciarmos o retorno de Cristo, o que vemos aqui é o silêncio do céu. A música vibrante cessou. Todas as criaturas da terra se acham mudas. Por quê? O que está acontecendo, pastor? É a calmaria antes da tempestade. A criação está em silêncio ante a chegada do juízo de Deus sobre a terra. E não se trata de algo novo, irmãos. Abacuque, no Antigo Testamento, escreveu: o Senhor está em seu santo templo, diante dele fique em silêncio toda a terra. Sofonias profetizou: calem-se diante do soberano, pois o dia do Senhor está próximo. Zacarias advertiu: aquietem-se todos perante o Senhor, pois ele se levantou de sua santa habitação para julgar o mundo. É o que João está assistindo. E por isso a criação faz silêncio em santa expectativa. Além de silêncio, a abertura do 7º selo promove a chegada de 7 anjos, a quem foram dadas as 7 trombetas de Deus. Em breve elas serão tocadas,
com o propósito de avisar ao mundo acerca do juízo de Deus. Antes destes, surge um outro anjo no texto. É meio que um parêntese na narrativa. E o que lemos sobre este anjo, versos 3, 4 e 5. Outro anjo, diz João, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e ficou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Eis o importante papel da oração, gente. Os crentes oram, a oração chega ao trono de Deus, e em resposta vem o juízo do Senhor sobre a terra. O pastor Eugênio Peterson colocou isso muito bem. Ele escreveu: as orações que subiram sem que os jornalistas percebessem, voltaram à terra com imensa força. Na verdade, ele conclui seu comentário: a terra em que vivemos se abala a cada dia por isso. Você crê, meu irmão? Este texto está aqui para nos convencer do potencial da oração. A oração é um meio através do qual Deus realiza muitos de seus planos na terra. A oração é tão importante, espero que tenha notado, que os anjos devem esperar para tocar as trombetas do juízo. A ordem é: primeiro orações, depois as trombetas do juízo. Essa é a ordem dos céus. Mas o problema é que na terra, por vezes nós queremos inverter as coisas. Primeiro nossas ações, tentativas, esforços, depois, se der tempo, nossas orações. Não é assim? Mas não está certo, querido. Nem vai funcionar. Você não vai vencer a luta contra o pecado na força do seu braço. Eu não vou conseguir ajudar alguém no gabinete apenas com conhecimento. Os crentes não serão capazes de mudar o Brasil somente com política e mídia. Falta-nos oração. Não podemos inverter a ordem, não podemos nos enganar com o que fazemos, nem ficar impressionados com o que vemos. Nós precisamos voltar a orar. Vocês se lembram do rei Ezequias? Sem ter como medir forças com o terrível e enorme exército de Senaqueribe, ele foi ao templo do Senhor, se ajoelhou na presença de Deus e orou. Depois voltou para casa, porque não tinha o que fazer. Foi dormir. No dia seguinte, quando levantou, ele ficou sabendo que um único anjo do Senhor havia vencido 185.000 soldados assírios. Essa é a ordem. Não podemos confiar em nossas obras, tampouco devemos ter medo de tamanho, influência ou poder. Lembre-se, meu irmão, o Cordeiro reina sobre tudo. Ele é o regente da história e por
pura graça, Ele conta com as nossas orações. Pastor, mas Ele ouve mesmo? É verdade que nós podemos nos aproximar diante dEle? Porque às vezes eu tenho a sensação de que Ele não está ouvindo, ou que o que eu estou falando não chega à presença de Deus. Eu sei que às vezes nós vivemos isso mesmo. Por isso temos o incenso no texto, irmãos. As orações dos santos chegam à presença de Deus com incenso. O incenso meio que as torna puras. O incenso torna as orações aceitáveis e agradáveis a Deus. E tem que ser assim mesmo. Porque nossas orações, por vezes, são egoístas, incompletas e imperfeitas. Algo precisa ser feito e foi feito. O que, pastor? A resposta não é a intercessão dos anjos, irmãos, nem dos santos. É a intercessão de Cristo Jesus. Na cruz do Calvário, Ele se entregou a Deus como sacrifício no nosso lugar para interceder por nossa salvação. Mas à direita de Deus Pai, agora, como sumo sacerdote perfeito, Ele segue fazendo a mesma coisa. Ele segue intercedendo por mim e por você. Por isso, você não precisa desanimar porque é imperfeito. Deus o ouve sim, por causa de Cristo Jesus. Por isso, minha irmã, você não precisa buscar nenhum outro tipo de mediação, boas obras, sacrifícios religiosos, tentativas humanas, homens e mulheres para ajudá-lo na mediação. Não, nada disso. Deus vai ouvi-la e, segundo a vontade dEle, vai atendê-la por causa de Cristo Jesus. A propósito, é por isso que encerramos todas as nossas orações com uma mesma expressão: em nome de Jesus. Não é mágica, nem tradição, é convicção teológica. Nós sabemos que Deus só pode nos ouvir e nos atender por causa da intercessão de Cristo Jesus. Foi Ele quem nos disse: peçam a Deus o Pai em meu nome. É o que fazemos, para lembrar do privilégio que temos, para ser encorajados nas palavras e na aproximação. Eu e vocês podemos nos achegar ao Pai por causa de Cristo Jesus. Amém? Se é assim, envolva-se com o ministério da oração. Gaste mais tempo durante a semana antes de sair para o trabalho. Encontre um lugar na sua casa para buscar a Deus em oração. Invista em oração no seu pequeno grupo. Reúna-se com os seus irmãos para revisitar o sermão, mas também para orar com eles. Mas sobre o que, pastor, deveríamos orar? Qual deveria ser um tema constante nas nossas orações? Bem, nós aprendemos, com o capítulo de número 6, que os santos na glória oram pela plenitude do reino de Deus. Vocês se lembram? O mesmo Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso. Sim, Jesus nos autoriza a orar por provisão e proteção. Antes, porém, Ele destaca o reino de Deus. Orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome e venha a nós o Teu reino. O reino de Deus ocupa algum lugar na sua oração? Você ora por Ele? Diária ou semanalmente?
O reino de Deus cresce atualmente, irmãos, através da pregação do Evangelho. O que significa que precisamos orar sempre por nossa evangelização, pela causa missionária e pela salvação dos eleitos ao redor do mundo. Em uma reunião de pequeno grupo recentemente, uma irmã repartiu com um grupo: eu sempre estou pensando neste número dos eleitos. Não sei se a Andréia se lembra. Eu penso neste número e eu fico maravilhada com a ideia de que a cada dia o número dos salvos cresce, o que significa que o retorno de Cristo se aproxima. É verdade, irmãos. Pois como ouvimos em um sermão passado, nas palavras de Jesus, antes do fim, o evangelho do reino precisa ser pregado em toda a terra. Oremos por isso. E então, no retorno dele, o reino será pleno. O que significa que orar pelo reino é também orar pelo retorno de Cristo. Sim, eu e você podemos orar por nossos sonhos pessoais, podemos orar por nossas necessidades particulares, mas jamais deveríamos nos esquecer do reino de Deus e do retorno de Cristo. Nenhum sofrimento pode nos roubar esta esperança. Nenhuma alegria desta vida pode superar a santa expectativa do retorno de Cristo. Oremos, queridos. Pois Deus se importa e por graça Ele até conta com as nossas orações. Depois das orações dos santos, ouçamos agora acerca das 4 trombetas do Apocalipse. Mas antes, uma aguinha, que eu não estou aguentando o terno. O verso 6, irmãos, retomando o de número 2, registra: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Pergunta: por que os anjos estão prontos para tocar as trombetas? Na Bíblia, trombetas são tocadas ou para chamar o povo de Deus a um grande evento do tipo a coroação de um rei ou uma batalha, ou as trombetas são tocadas para avisar ao povo que Deus está chegando para salvá-lo de algum perigo. Foi o caso na queda de Jericó, e foi o caso na vitória de Gideão sobre os midianitas. As trombetas foram tocadas para avisar: o Senhor está chegando. E é o que também temos aqui no Apocalipse. Os selos já foram abertos, colocando os planos de Deus em ação. E as trombetas serão tocadas para avisar que o Senhor está chegando para salvar o seu povo e para julgar o mundo. Tendo isso em mente, leiamos agora, do verso 7 ao verso de número 12. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é absinto, ou seja, amargor. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol.
um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Eu fiz questão de ler as 4 trombetas de uma vez, a fim de que você se lembrasse que no Apocalipse, a figura toda é mais importante do que seus detalhes. Lembre-se disso. A terra ficou seca, o mar tornou-se agitado, as águas doces ficaram amargas e o sol, a lua e as estrelas escureceram. Eventos naturais causaram destruição, pânico e sofrimento sobre a terra. Pessoas sofreram por isso, pessoas morrem por isso, mas não todas. Pois durante toda a leitura vocês devem ter ouvido bem a expressão um terço, um terço, um terço. Apenas um terço da terra, do mar, do sol, lua e estrelas, um terço foi atingido, não sua totalidade. Ainda assim foi atingido. Não pela natureza, como se ela fosse independente, mas pelo Criador, o soberano sobre a criação. E com que propósito Deus está fazendo isto, pastor? A resposta é: como usou a natureza para salvar seu povo do Egito, as pragas do Egito. O Senhor está nos avisando que em breve Ele trará juízo sobre o mundo a fim de libertar seu povo definitivamente. Será que alguém poderia dizer amém por isso? E será que podemos nos beneficiar desta mensagem? Claro, irmãos. Agora lembre-se, as 4 trombetas não estão nos avisando sobre o fim do mundo. As outras o farão. Elas estão nos informando sobre o que acontece na história aqui e agora. Secas terríveis, tsunamis pesados, fome, epidemias, escuridão entre os homens. Irmãos, não é o que virá no fim, é o que já está acontecendo agora. Certo, pastor, como nos aproximamos destes eventos, como interpretamos estes eventos? Os acontecimentos que assistimos não são teologicamente neutros, não são aleatórios ou independentes. As trombetas do Apocalipse, bem como os cavalos do Apocalipse, estão todas sob o governo do Cordeiro, irmãos. Ele reina, o seu Salvador está no controle. Por mais bagunçada que a vida lhe pareça, sem sentido às vezes, a verdade é que do ponto de vista dos céus, a história está correndo exatamente como deve ser. Por isso, em vez de se entregar ao medo, em vez de se exasperar contra o Senhor diante do que assiste na TV ou na sua vida, lembre-se que estas trombetas estão nos avisando. Em breve o Cordeiro voltará. Ao chegar, como fez com os nossos irmãos no Egito, o Senhor vai nos livrar de toda a opressão deste mundo. Sim, nossos irmãos sofreram no Egito. Os irmãos que receberam o Apocalipse sofriam no Império Romano.
E não seja tolo, há muitos cristãos que sofrem ao redor do mundo agora. Alguns sofrem perseguição física em países que detêm um regime totalitário, e muitos outros sofrem perseguição ideológica em países tidos por livres. O que vai ser pior, irmãos? Se esconder de um soldado armado ou ter que lidar o dia todo com um militante hostil anticristão? O que será pior? Ver a morte física de um familiar ou ver a morte espiritual dos filhos em um mundo não cristão? Nenhuma opção é fácil. Some aí sua luta contra o pecado que nos assedia. Você sempre vence o pecado? Nunca perde para ele? Quando perde, se entristece? Gostaria que a história fosse diferente, minha irmã? Ela será. As trombetas do Senhor estão soando por toda parte. E elas nos avisam que os faraós deste mundo tenebroso já ouviram de Deus: deixem o meu povo ir. Em breve, irmãos, o Senhor vai nos resgatar de modo definitivo. Sim, os faraós são teimosos, eles resistem, vão sempre se opor, tentarão de tudo para impedir o avanço da igreja de Cristo, mas não adiantará. Pois nós já conhecemos o fim da história. Segundo a revelação de Deus, ao fim de todas as coisas, o Cordeiro será vencedor, e com ele nós também triunfaremos. Até lá, atentemos para o que disse Jesus em um discurso sobre o fim do mundo. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações estarão em angústia e perplexidade, como o bramido e a agitação do mar. É o que lemos também no Apocalipse. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que está vindo ao mundo. Os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Não só se entristeça com o toque das trombetas, não só fique assustado com os acontecimentos ao redor do mundo. Levante-se, crente, erga a cabeça entre os escombros deste mundo mau e prepare-se, o seu rei está voltando. O que poderia ser melhor do que isso? Em breve, ele vai aparecer nas nuvens com poder e glória. Quem dera fosse hoje, não é mesmo? É o que as trombetas estão nos avisando. Nós já ouvimos sobre as orações dos santos, sobre as trombetas dos anjos. E para terminar, vamos ouvir sobre a águia no céu. O verso 13, irmãos, o último do capítulo, nos diz o seguinte: enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz. Em Êxodo 19, depois de atravessar o Mar Vermelho e chegar ao Monte Sinai, os israelitas ouvem o seguinte de Deus: vocês viram o que fiz ao Egito, e como os transportei sobre asas de águias, e os trouxe para junto de mim.
é uma metáfora positiva. Deus está se comparando a uma águia que cuida e protege seus filhotes. No entanto, o que temos no Apocalipse, irmãos, é uma comparação negativa. Está mais para o que lemos em Oséias 8:1. Coloquem a trombeta em seus lábios, pois ele vem ameaçador como uma águia predadora sobre o templo do Senhor. Porquanto vocês quebraram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. É o que temos aqui. A águia está no meio do céu. E ela fala em alta voz, porque deve ser vista e ouvida por todos os habitantes da terra. E o que ela diz que é tão importante? Parte B do verso 13 nos diz: ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos outros 3 anjos. 4 anjos já tocaram, faltam 3, e pelo que lemos, eles serão muito piores do que os primeiros. Por isso, ai, ai, ai dos que habitam na terra. Porque os habitantes da terra devem se preocupar? As 2 primeiras vão preparar o caminho, e a última trombeta vai trazer o juízo final sobre os incrédulos. Eles vão clamar agora, como já clamaram antes: quem poderá suportar o dia da ira do Cordeiro? Você vai suportar, amigo? As 4 primeiras trombetas já estão tocando. Outra vez, secas terríveis, maremotos poderosos, epidemias mortais, guerras por toda parte. As trombetas do Apocalipse estão tocando e nos avisando: o rei está se preparando para julgar o mundo. Eu te pergunto, o que você vai fazer naquele dia? Não só se entristeça com o que vê na TV. Entenda a oportunidade que Deus está dando a você nesta manhã, de arrependimento e salvação. E nem pense em tentar silenciar o Senhor. Eu sei que é o que fazemos às vezes. Nos entupimos de comida, lazer e entretenimento para ver se abafamos a voz que nos condena no interior. Vou assistir mais um filme para ver se esqueço do que fiz. Vou me envolver com um novo projeto de ação social para ver se me sinto melhor, se minha consciência fica um pouco mais aliviada. Não vai rolar. A águia que voa no meio do céu grita tão alto que em algum momento da história ela vai penetrar nossa surdez e vai nos abalar onde estamos. É o que pode estar acontecendo nesta manhã, por obra do Espírito e da palavra. Se for, acorde. Levante-se da cama mortal do pecado e venha a Cristo enquanto há tempo. Caso contrário, você terá de enfrentar a escuridão, não parcial e momentânea, mas a total e eterna do inferno. Por isso, antes que seja tarde demais, meu amigo, antes que esteja escuro demais para você, venha a Cristo, creia em Cristo, veja que de fato Ele é a luz do mundo. Em breve Ele virá para julgar o mundo, mas você precisa saber, Ele já veio uma primeira vez. E como disse, não foi para julgar o mundo, mas foi para salvar
os que estão perdidos e condenados. E Ele o fez, irmãos, na cruz do Calvário, trocando de lugar conosco diante da justiça de Deus. Para usar a ilustração de R.C. Sproul, o juiz que nos condenaria por nossos próprios pecados, antes que descesse o martelo sobre nós, trocou de lugar conosco, deixou a tribuna e se assentou no banco dos réus, recebeu a condenação que era nossa e por pura graça e amor nos deu a salvação que estava em seu poder. Renda-se então ao amor de Cristo e escape da escuridão em que vive e daquela que poderia viver eternamente. E os crentes, pastor, como os cristãos devem ouvir o grito da águia no meio do céu? Mais cedo eu disse que as trombetas eram usadas no AT também para chamar o povo à batalha. É o que devemos ver aqui nas trombetas do Apocalipse também. Como Josué e os israelitas, que avançaram para tomar Jericó aos sons da trombeta. Eu e vocês precisamos avançar neste mundo, levando o Evangelho de Cristo e carregando a bandeira do Cordeiro que venceu. Como fazemos isso, pastor? Todo domingo, no frio ou no calor, quando nos reunimos aqui para cantar as glórias do nosso Deus, nós estamos hasteando a bandeira do Cordeiro em nossa cidade. Como fazemos o Evangelho avançar? De segunda a sábado, levando o testemunho cristão a sério, lembrando que na família, no trabalho e na escola, as palavras que usamos, o comportamento que apresentamos, tudo isso conta para a pregação do Evangelho. Como fazemos o Evangelho avançar? Orando, irmãos. Orando por nós e por aqueles que estão no campo missionário, que deixaram tudo para trás e que estão entre povos não alcançados, com o único propósito de hastear a bandeira do Cordeiro e fazer que ali ele também seja conhecido e adorado. Se comprometa comigo nesta manhã. Vamos pensar seriamente sobre isso durante a semana. Tire um tempo para orar com seriedade sobre o avanço do Evangelho. Volte ao trabalho ou à escola, sendo intencional, percebendo oportunidades, pontes, conversas que abrem espaço para o Evangelho. Você não está ali apenas para ganhar dinheiro. Não foi promovido ao lugar onde está somente para servir com o que tem ali. Você tem mais e pode mais. Se comprometa com a causa do Evangelho. Se comprometa em levantar a bandeira do Cordeiro até o dia que Ele voltar para nos buscar. Você vai ouvir a esse apelo? Vocês sabem, nós não fazemos aqueles apelos emocionalistas, manipuladores. Mas não se engane, todo sermão é um apelo. Do começo ao fim, eu estou apelando a vocês, recebam a palavra, respondam a palavra, se comprometam com a palavra. Faça isso hoje. Não siga aqueles que estão dizendo depois do coronavírus. Não. Agora. Volte a orar agora, pois sua oração importa para Deus. Nossas orações são instrumentos nas mãos dEle para a realização de seus planos na terra. Ouça o som das trombetas no mundo e não só se impressione. Crie santas expectativas. Meu rei está voltando. Enquanto ele não volta, carregue a sua bandeira entre os incrédulos. Convide-os à fé e ao arrependimento.
antes que seja tarde demais para eles, antes que estejamos na glória do Pai para sempre. Até lá, nossa parte é seguir orando e pregando, nossa parte é seguir celebrando, cultuando com a igreja, e ao menos uma vez por mês celebrando a mesa do Senhor. Nós estamos relembrando o que Ele fez por nós, e estamos nutrindo a fé, irmãos, e a esperança, pensando naquele grande banquete que Ele nos prometeu na glória. Não venha à mesa do Senhor nesta manhã de qualquer jeito, venha com fé. Lembre-se do que Ele fez por você, do que Ele faz por você. A mesa do Senhor não é o que nós fazemos por Ele, é o que Ele fez por nós. É uma graça que Ele nos dá, a fim de que nós nos lembremos todo mês. Fomos salvos, continuamos salvos, seremos salvos única e exclusivamente por obra de Cristo e graça de Deus. Venha com fé à mesa do Senhor. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, faça uma oração pelo que você ouviu e já também ore em preparação para a mesa do Senhor.